Preciso falar sobre um assunto que está pautando o mercado. Aliás, vamos ver como é que está esse sobe e desce hoje. O Fernando Haddad claramente voltou a defender um corte na taxa de juros e foi durante o evento E Agora Brasil, que discutiu reforma tributária e desafios econômicos do país. Haddad disse que há pouco espaço para aumento da taxa de juros no mundo, inclusive porque há turbulência internacional. Agora, segundo o ministro, o Brasil está na contramão e tem gordura que dá para cortar a Selic. A gente tem a fala dele, meninos? Ainda não? Joia, vem para cá, Naquinha. Cheguei. Eu estou precisando tomar água. Vem para cá, Nakagawa. Chegou. Estamos aqui. Chegou. É porque o Igor queimou os dois break, aí agora eu tô assim, eu tô lutando, entendeu? Eu tô lutando para tomar a água aqui. Sabe como chama no mercado financeiro isso? Crise de liquidez. Você tá com falta de liquidez, meu filho. Ai, seu ridículo. Piadinha. Vai fazer piadinha com crise de liquidez só você, Nakagawa. Por isso que a gente te ama. Naquinha, bom, olha só o que acontece, né, Naka? A gente tem... Além desse cenário dado aí pelo Haddad, ele detalhou muito na entrevista à CNN, aliás, está no YouTube a íntegra, vai lá ver. A gente tem a quebra desse banco lá fora, nos Estados Unidos, que de alguma forma, segundo todos os analistas, pode acelerar, todos não, né? Alguns. Agora, cada palavrinha que eu toco quando eu falo com o Naka, eu repenso 3 vezes, apesar de não ter TP, de não ter ensaio, é tudo nós assim, quem sabe faz ao vivo. Hein, Naka? Muitos especialistas acham que isso pode acelerar um corte de juros aqui. Por que exatamente, Nakagawa? O que acontece é que a gente está diante de uma situação, Dani, absolutamente inesperada, né? Em 48 horas, entre a sexta-feira e o domingo, nós tivemos a quebra de 2 bancos nos Estados Unidos. Primeiro, o SVB, o Banco do Vale do Silício, ligado às startups, isso na sexta-feira. E depois, no domingo, outro banco, já de Nova York, ligado aos criptoativos, Signature Bank, também quebrou. Foram 2 bancos que quebraram basicamente pelo mesmo problema. São bancos que sofreram com a alta do juro lá nos Estados Unidos e com as retiradas crescentes de seus clientes, já que são 2 segmentos, startups e empresas de criptoativos, que estão vivendo um momento meio turbulento, crise, demissões, e essas empresas estão sacando recursos. Então, esses 2 bancos, genericamente falando em 10 segundos aqui, esses 2 bancos passam por uma situação financeira delicada. O que aconteceu a partir do domingo à noite? Lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano, Fed, anunciou a criação de uma linha emergencial de crédito, está oferecendo dinheiro aos bancos, aos demais bancos, para que essa situação não se alastre. Então, está oferecendo uma boia de salvação ali para algum banco que eventualmente tenha alguma dificuldade financeira atual. E hoje, muitos analistas lá nos Estados Unidos acham que, das duas uma, ou o Banco Central dos Estados Unidos vai reduzir o ritmo das altas de juro, ou vai simplesmente interromper a alta do juro, como, por exemplo, o banco Goldman Sachs, que acha que na semana que vem, quando tem reunião do Copom deles lá nos Estados Unidos, não vai ter aumento do juro. E como isso nos afeta? Diante dessa situação em que as pessoas ficam mais cautelosas, mais receosas, a reação natural das empresas e das famílias é retrair e ficar com o dinheirinho guardado na coisa mais segura que existe lá nos Estados Unidos. São as treasuries, os títulos do Tesouro Americano, e aqui no Brasil é emprestar para o próprio governo. Isso gera uma consequência que é piorar as condições da economia. Você tem menos dinheiro circulando na economia. E o que manda a literatura econômica nessas situações? Você afrouxar a situação, as condições monetárias, afrouxar a condição de fluxo do dinheiro. Como você pode fazer isso? Uma das maneiras é reduzindo o juro ou afrouxando as regras financeiras de funcionamento dos bancos com os depósitos compulsórios, por exemplo. Então, há percepção de alguns economistas de que essa situação, se ela avançar de maneira negativa, ela poderia acelerar este momento de corte de juro aqui no Brasil. Tem gente que não concorda, tem gente que não acha que seria o caso, está longe, é uma coisa pontual, enfim, a gente vai precisar esperar um pouco o desdobramento desta crise. O fato é que para a equipe econômica e para o ministro Fernando Haddad,
este problema nos Estados Unidos é mais um argumento, e um argumento grande, não desprezível, porque todo mundo, no mundo inteiro da economia, só fala nisso hoje, é um argumento a mais e forte para tentar antecipar a queda do juro, Dani. Natka, a gente vai voltar a falar bastante sobre essa quebra desses bancos nos Estados Unidos. Muita gente lembrando de 2008 ali, se vem uma crise, o Biden está dizendo que não vem, mas, assim, participou da administração que, se precisando, pegou o dinheiro do Tesouro e pá! Para ver se estancava a sangria. Já a gente vai voltar a falar disso. Eu quero trazer o Sérgio Vale, maravilhoso. Oi, Sérgio, boa segunda, boa semana pra gente. Essa começa com esse movimento. Tem uma coisa, né, que diz que essas frases que me deu foi José Serra, né? Que a política, ela é feita pela arte do imponderável. E, nesse caso, o imponderável pode ter dado mais sustentação para esse vaticínio aí do Haddad? Tem gordura para queimar juro? Olhando lá para fora o que aconteceu, vai saber, né? Tudo bem, Dani, tudo bem, Naka? Olha, isso que está acontecendo lá fora, Dani, tem o potencial, de fato, da gente ver a desaceleração da economia americana, que já era algo esperado desde o ano passado, talvez acontecer com um pouco mais de força, né? E a gente está vendo esse cenário dessa desaceleração poder se consolidar, não com um cenário de crise bancária como foi 2008, acho que a gente está distante disso, mas coloca aí uma atenção a mais para o cenário americano e também para o cenário europeu, que talvez está numa situação mais difícil, com inflação mais alta, juros está mais baixo do que até os juros americanos, então vai precisar passar por um processo mais longo, provavelmente, por lá. Mas eu diria, Dani, que talvez o mais interessante que a gente viu acontecer nas últimas semanas foi um pouco essa diminuição de ruído que a gente viu acontecer aqui dentro, né? Depois da vitória do Haddad na questão da reoneração, a gente viu um certo silêncio. E eu achei que a entrevista que ele deu aqui para a CNN repercutiu bem também, não? Oi? A entrevista que ele deu aqui para a CNN repercutiu bem também, eu achei, não? Sim, eu ia falar isso na sequência, né? Além do ruído, né, que diminuiu bastante, a entrevista com vocês, né, essa situação em que o Haddad está se colocando numa posição muito mais ponderada, está falando do arcabouço fiscal, foi até interessante na entrevista com vocês na sexta-feira, ele se colocou contra os argumentos do André Lara Rezende, e isso foi algo novo, né? A gente sempre tinha uma dúvida o que de fato o ministro pensava e se colocava a esse ponto. Ele foi muito explícito na conversa com vocês. Então, saiu um ministro que, do ponto de vista do mercado, traz uma certa tranquilidade, digamos assim, que, olha, que o arcabouço fiscal vai continuar sendo bem encaminhado, que a gente vai ter um cenário da reforma tributária que ele colocou, e tem colocado isso corretamente, insistentemente, de que é o ponto de reforma que a gente precisa fazer esse ano, com certeza. Então, por conta disso, Daniel, eu acho que os recados domésticos, eu acho que são mais interessantes para a gente olhar para frente. É como se a gente tivesse voltado no tempo para aquele momento de dezembro do ano passado, quando não tinha nenhum desses ruídos, a situação estava muito mais sob controle. Talvez a gente possa estar nesse momento agora, né? E vai depender agora do ministro conseguir tomar as rédeas, né, dessa turbulência interna dentro do PT, conseguir levar o arcabouço fiscal, que imaginamos será bastante razoável, e com isso a gente consegue aí ter uma sinalização de queda de juros. Agora, Dani e Naka, ainda não está claro. Pode ser que comece a cair no segundo trimestre, mas a gente precisa ter mais informações para isso acontecer. O que dá para dizer com certeza, Dani, hoje, e Naka, é que essa história que tinha lá atrás, algumas semanas atrás, que juros não iam cair esse ano, isso definitivamente eu acho que está fora do radar, né? A questão toda que a gente tem hoje, se vai cair no segundo tri ou no terceiro trimestre.